Olá, Sandra Pereira. Como vai você? Tudo bem, Sandra? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui falando com você. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado pelo seu carinho aqui com o nosso RH em Revista. E muito obrigado também pelo Washington Sório, que você está na equipe dele lá, né? Está sob o guarda-chuva dele lá também, né, Sandra? Sim. O que, assim, falando sobre a minha formação, né? Eu sou enfermeira. Tá. Eu já não atuo mais, eu sou aposentada, mas antes da minha aposentadoria, eu pensei, o que eu vou fazer depois que me aposentar? Tá. E a minha paixão sempre foi a enfermagem. Ótimo. E nos últimos 16 anos no CLT, eu trabalhava numa multinacional como enfermeira educadora, mais para treinamento técnico. Tá. E sempre caía na minha mão alguma coisa relacionada a desenvolvimento pessoal. Tá. E nisso eu comecei formação em mentoria, em coach, e cheguei ao que eu faço hoje, que eu tenho 2 tipos de programas. O primeiro programa é de recolocação profissional e o segundo programa é de desenvolvimento profissional. Que bom, Sandra. Nós estamos conversando com a Sandra Pereira, que ela é mestre em enfermagem, mentora de carreira, que ela já citou agora, e especialista em recolocação profissional na área da saúde. E você tem uma característica no seu currículo também, que me chamou a atenção, que é Top Voice LinkedIn. O que é o Top Voice LinkedIn, que eu nunca ouvi falar, sabe, desse termo, por favor? Top Voice LinkedIn é uma, vamos dizer assim, uma honraria, né, que o LinkedIn oferece a alguns produtores de conteúdo, constatando a minha influência naquilo que eu faço. E o que eu produzo no LinkedIn? É sobre carreira, especificamente carreira na enfermagem. Então, esse título Top Voice está dizendo que eu sou uma influência positiva em relação à carreira. Que bárbaro, Sandra. Sandra, muito bacana. Bom, lembrando que o nosso RH em Revista tem o apoio da Presmed, que é Saúde e Segurança Ocupacional. Bom, Sandra, como que você tem feito... Então, vamos entrar no nosso tema já, então, para já começar a discutir um pouco mais. Bom, o tema que você definiu para nós discutirmos hoje em termos de RH é os pilares da recolocação profissional na área de saúde. Então, conta um pouquinho para a gente, Sandra, por favor. Para falar sobre isso, eu separei em 4 pilares. 4. O primeiro pilar para a recolocação profissional o foco tem que ser no currículo. Por quê? Através do currículo, a pessoa sabe as suas competências, as competências necessárias para determinado cargo. E ele precisa de ter consciência de como que está a sua competência para ele desejar determinado cargo. E isso é muito importante, e o que eu acredito também que é muito importante não é só fazer o currículo. O dono do currículo, ele precisa conhecer a sua trajetória. Ele precisa de saber ele é bom em quê. Quando eu digo ele é bom em quê, qual é a especialidade dele? Porque dentro do hospital, por exemplo, uma enfermeira, ela trabalha em diversos setores, mas tem um setor em específico que ela consegue mostrar o seu talento. E quando eu falo assim da trajetória, é isso. É você conhecer a sua trajetória na hora que elabora o currículo para você saber, em cima das competências que você tem, qual cargo que você tem condições de concorrer. Porque muitas vezes a pessoa quer concorrer a um cargo que não tem competência e aí vem a frustração, a desmotivação, que envia vários currículos, envia e nunca é chamada para nada. E essa mentoria,
essa situação para resolver o problema dessa pessoa, você consegue fazer isso? Você resolve isso? Resolvo, tenho resultados bem positivos, Sei. por quê? Por que que é importante o currículo? Porque quando ele consegue defender o currículo dele, ele consegue ir para a última etapa, que é o quê? A entrevista. Porque na entrevista, que seria o último pilar, é onde você tem que mostrar aquilo que não está escrito no currículo, que são o quê? Os seus resultados impactantes como profissional. Entendi. Bom, Porque o profissional, ele tem o objetivo de resolver problemas naquele cargo que ele está ocupando. Ele tem que saber contar a sua história no sentido, o que eu fiz que impactou no meu último serviço? bom, aí você, por exemplo, ele tem lá, ele tem uma pessoa versada em 3 situações dentro da área de saúde. Tem uma que ele vai optar por aquela que é a principal, que é a principal, talvez é aquele que ele vai se adaptar melhor, e explicar no currículo que ele faz aquele trabalho. Mas ele vai deixar bem claro também que tem mais outras situações que ele pode desenvolver. É exatamente isso, Sandra Pereira? É, porque, vamos dizer assim, no currículo tem, assim, a pós-graduação, os Tá. cursos de capacitações, e quando você lê o currículo, você não entende exatamente o que a pessoa resolve, porque um currículo ele tem que ser resumido. Só que quando a pessoa consegue argumentar sobre o que ele faz, quando, por exemplo, ele fez uma pós-graduação, nessa pós-graduação, quais competências que ele adquiriu? Ele trabalhou no determinado setor em cargo X. Nesse cargo X, nesse setor, o que ele aprendeu que ele consegue resolver e impactar com aquele serviço que ele faz. É em relação a isso. Entendi perfeitamente, perfeitamente. E aí, por exemplo, quem está contratando ele, que é o profissional, normalmente é o profissional de RH, né, que vai contratar esse profissional. Sim, porque ele tem que fazer um currículo não só formatado, com palavras-chave, porque hoje também tem as plataformas digitais que separam o currículo, e quando o currículo dele é bem escrito, bem formatado, chama a atenção do profissional de RH que vai pegar aquele currículo para chamar ou não para dar continuidade no processo seletivo. Entendi perfeitamente. A outra coisa, e se por acaso ele tiver alguma deficiência, alguma coisa, deficiência, não consegue se relacionar bem, aí você, como coach de carreira, você pode dar essa mentoria para ele. Sim, e geralmente quando eu elaboro o currículo, eu já, de acordo com o setor, cada setor que a gente trabalha tem algumas competências, vamos dizer, tem alguns cursos que são necessários você fazer para você conseguir mostrar resultados. Eu oriento também quais cursos são necessários para essa pessoa fazer, vamos dizer, para ele ter um currículo robusto, para ele ser uma pessoa que, quando o profissional do RH pega o currículo dele, não, ele tem todos esses cursos necessários para atuar naquele setor. Sei. Sandra, você já tem um tempo que você está dentro dessa área aí. Você deve ter vários cases de sucesso, né? Conte alguns para a gente, por favor. Por exemplo, eu tenho uma enfermeira que chegou, ela já estava desiludida, falando: Sandra, eu estou com vontade de desistir da minha profissão, mas antes eu resolvi fazer a mentoria de carreira com você para ver se eu acho um caminho. Que bom. E começamos a mentoria. Eu geralmente
nas 2 primeiras sessões, eu foco muito no autoconhecimento, com o objetivo da pessoa conhecer qual é o seu objetivo profissional, que muitas vezes não sabe o seu propósito, quais são os seus valores, e a partir daí, quais competências que você tem. Para você chegar no cargo que você quer, você precisa de adquirir que competências? A partir do momento que ela sabe quais competências que ela tem, as competências necessárias para ocupar o cargo que ela deseja, vai clareando e muitas vezes ela percebe que ela estava atrás de algo que ainda não tinha competência para exercer. Daí vem a frustração. E a gente trabalha com o desenvolvimento dessas competências para a pessoa ganhar, vamos dizer assim, aquele norte para ela seguir. E eu tenho obtido muito sucesso. Essa profissional, por exemplo, antes de terminar a mentoria, ela conseguiu se encontrar, ela foi fazendo os cursos necessários e hoje ela atua como coordenadora da parte de educação de diversos hospitais na instituição que ela trabalha, que é uma instituição que tem diversos hospitais reunidos e ela coordena todo o serviço de educação continuada. Que maravilha, que maravilha. A educação continuada é muito gostoso, né, Sandra? É muito bom porque ela geralmente vai te mostrar o caminho que você precisa para você se desenvolver enquanto profissional. E também ela dá insights sobre, assim, você ampliar a sua visão enquanto profissional, que enfermeiro muitas vezes acha que só é enfermeiro dentro do hospital. Mas aí, o enfermeiro, ele tem mais de 60 especialidades e ele ampliando a sua visão através da educação, ele pode encontrar outros espaços e até empreender enquanto enfermeiro. Mesmo porque essa continuada pode ser que umas experiências que alguém fez vai estar lá arquivada e para ele vai servir muito, muito mais importante, é muito importante ele ter isso aí, porque isso aí talvez ele não aprenderia em escola nenhuma. Sim, e uma coisa que eu valorizo muito é a experiência profissional. Sim. Às vezes chega um profissional com 10, 15 anos, aí ele chega desmotivado, se sentindo estagnado, que não consegue um cargo na instituição que ele está. Ou, de repente, ele se vê demitido no mercado de trabalho e não se preparou através de uma educação. E eu sempre falo, agora você tem 10, 15 anos de experiência, você tem uma história, você tem uma experiência profissional que você precisa de valorizar. E é através dessa valorização que muitas vezes, quando eu pergunto, você mostra o seu talento em qual setor? A pessoa às vezes não sabe dizer isso. E através de perguntas, vamos dizer assim, perguntas, vamos dizer, importantes que eu faço, eu consigo traçar a trajetória dessa pessoa e falo: olha, você já me falou em uma sessão que você apresentou esse resultado, você participou desse projeto e obteve como resultado isso. E aí a pessoa começa a se enxergar, começa a ver o seu valor e começa, vamos dizer, a se redescobrir enquanto profissional. Porque nessa altura do campeonato, a autoestima é que é mais importante, né? É a autoestima e a autoconfiança. Se, através da mentoria, por que eu foco e falo muito no autoconhecimento? Que é através do autoconhecimento que você eleva a autoestima e a autoconfiança. Se o profissional não tiver esses 2 itens elevados, ele não consegue se enxergar enquanto um profissional de valor.
E aí ele começa a ficar cabisbaixo, achando que realmente não tem negócio, não tem mais nada na vida dele, não tem mais não sei o quê, e pode até entrar em depressão, saúde mental, aí começa a criar problemas, ou criar gatilhos na cabeça dele, né? Sim, aí vem as crenças limitantes e É, também a síndrome do impostor, né? é. Porque quando ele não consegue se enxergar enquanto um profissional de valor, aí ele acha mesmo que ele não consegue mostrar resultado nenhum, começa a ficar cabisbaixo. Uma coisa que geralmente levanta muito o profissional é através do perfil do LinkedIn, que é o segundo pilar da minha recolocação profissional, no qual o perfil do LinkedIn eu utilizo para o profissional criar sua identidade profissional e fazer o seu marketing. E como que ele pode fazer isso? Através das publicações. Na maioria das vezes, o profissional ele tem vergonha de escrever o seu conhecimento. Eu falo, não, o conhecimento ele tem que ser mostrado. E nós temos uma ferramenta que é o LinkedIn, que você pode utilizar para mostrar o seu conhecimento. E quando ele começa a escrever, que as pessoas começam a dar um like, começam a elogiar aquilo que ele escreveu, às vezes ele liga, Sandra, uma pessoa comentou, eu estou muito feliz. Eu falei, então, isso prova que o seu conhecimento tem valor, que você tem algo que inspira outra pessoa. E aí, aquela desmotivação, aquela baixa autoestima começa a melhorar, a pessoa começa a se sentir motivado e ele começa a se perceber enquanto um profissional de valor. Bom, então vamos recapitular. O primeiro pilar qual que é? O primeiro pilar é o currículo, É o currículo. O segundo, tá? o segundo é o O LinkedIn. segundo pilar é o perfil do LinkedIn que eu utilizo para a construção da marca pessoal e do marketing profissional. Aí vamos para o terceiro. O terceiro qual que é? E o terceiro pilar é o networking. Ah, estava E esperando que você muitos falasse isso. profissionais não estão acostumados a utilizar o networking, que é uma ferramenta poderosa para recolocação profissional. Tá. Bom, mas aí tem uma situação, Sandra. Você, como profissional dessa área, o network tem que ser feito assim profissionalmente. Não é dizer assim, olha, hoje eu estava conversando com fulano, foi ter não sei o quê, fui na festa, isso aí não é network, não é? Não, network que eu falo, tem que ser um network autêntico e de valor, e a maioria dos profissionais não estão acostumados a isso. É, Geralmente eu falo, a sua rede de contato, você entra em contato com eles só quando você está precisando de algo, ou você conversa com eles continuamente? aí que está. Eu falei, não é porque você está em busca de um, vamos dizer assim, de um emprego que você vai entrar em contato com a pessoa pedindo algo. Não. E uma outra coisa que eu falo também é comparecer em eventos, Sim. eventos online, eventos presenciais, e começar a saber o que que o outro está fazendo e também dizer o que que você faz. Hoje, se você está trabalhando ou se você não está trabalhando, como que foi no seu último emprego? De repente, a pessoa que fez um comentário de valor naquilo que você escreveu no LinkedIn, você chama para um café virtual, mas no sentido de conhecer a pessoa, de não pedir algo para aquela pessoa. E isso é muito importante, que as pessoas acham que networking é para pedir, é uma via de mão dupla, que deve ser construída, e essa construção, ela não é feita rapidamente, ela é feita ao longo dos anos. Exatamente isso E aí. isso é muito importante o profissional compreender isso. Mas, normalmente, ou não querendo generalizar, eles entendem isso, Sandra? Você, como coach de carreira, como você, nessa sua profissão aí, eles entendem isso?
Alguns compreendem, alguns não. E alguns insistem e assim, eu vou mandar meu currículo para fulano, aí fala, Sandra, fulano não respondeu. Eu Não vai falei, não responder. vai te responder Vai. mesmo. Tem É. quanto tempo que você não dá um oi para essa pessoa? E agora você manda o seu currículo, você só lembrou dela porque você está precisando de algo? Aí, quando isso começa a entender, aí acontecer, desculpa, quando isso começa a acontecer, eles começam a entender o que é network e eu vou ensinando passo a passo de como construir essa rede de relacionamentos. Muito bem, pô, isso é muito importante para as pessoas entenderem. Essa situação do network aí, você não precisa necessariamente ficar ligada na área de saúde, você pode expandir isso, pode colocar isso para qualquer área, né, Sandra? Sim, independente da área, inclusive, assim, você tem que ter relacionamento com seus pares, quando eu digo os pares profissionais da Sim, mesma claro. categoria profissional, mas Tá. também de outras categorias. Por quê? Para você ter insights. Às vezes você fica ali só com seus pares, você não consegue ter uma reflexão daquilo que você deve fazer de diferente. Hoje, por exemplo, a área da tecnologia, ela está muito importante para independente da categoria profissional, o profissional tem que ter competências tecnológicas digitais. Então, é uma área que todo profissional precisa de ter algumas conexões para aprender algo, para oferecer algo. De repente, ele fala: Nossa, no meu trabalho eu tenho esse problema. Como que eu posso resolver utilizando a tecnologia, será utilizando a inteligência artificial? É importante você ter contato com profissionais de diversas áreas para você trazer insights para soluções ali do seu cotidiano de trabalho. Perfeito, Sandra. Bom, citamos os 4 pilares, você passou pelos 4 pilares? Aí nós falamos o primeiro, que é o currículo, o segundo, o LinkedIn, o terceiro, o network, e o quarto pilar é o que? A entrevista. A entrevista. A entrevista é o que eu falo assim, é aonde você vai vender o seu perfil profissional e é a sua oportunidade de ter um contato direto com o entrevistador para você provar que você é a melhor opção para a vaga que você está disputando. E aqui tem uma coisa que é muito importante, a narrativa. Ah, saber se expressar, né? A narrativa é muito importante. E a pessoa, ela só vai ter uma narrativa, um argumento bom se ela estudar sobre a instituição na qual ela está querendo trabalhar, se ela compreender a descrição da vaga, o que está sendo solicitado e a importância do currículo. A partir do momento que ela consegue compreender a sua trajetória, ela reúne o que a vaga está pedindo, junto com qual é a atividade do hospital e a experiência que ela tem, que ela pode utilizar nessa narrativa para, de acordo com as perguntas, fazer uma correlação desses 3 itens e responder. Mesmo porque o mais complicado que aconteceu na vida dessa pessoa foi chegar até ali, né, Sandra Pereira? E uma pergunta que geralmente impacta, geralmente que é a pergunta que fala que vamos dizer assim, quebra-gelo. Ah, Fale um pouco sobre você. aí pronto, aí pronto, aí pronto. As pessoas, elas geralmente não quebra-gelo, dá um gelo, né? Elas Exatamente, não sabem falar sobre ela. não Por sabe. isso que eu faço também uma simulação de entrevista e nessa pergunta
Se você não conhece o seu currículo, você não vai falar sobre você. Que quando faz essa pergunta quebra-gelo, geralmente eu falo assim, fala o seu nome, o seu cargo, e, de repente, você fala aquilo que não está escrito no currículo. Por que você tem a paixão pela profissão? Esse setor, o que fez você se apaixonar também por esse setor? E por que você está disputando essa vaga? Assim, é mais para falar sobre isso, eu falo assim, e você vai gastar em torno de 2 minutos para responder essa pergunta, porque você tem que falar um pouquinho sobre você, mas de forma que você fale algo que não esteja escrito no currículo. Porque o entrevistador está com o seu currículo ali na mão, ele tem a parte técnica, mas vamos dizer, fale um pouco sobre você, para perceber o quanto você se conhece, para dizer aquilo que as pessoas não percebem que está escrito no currículo. Perfeito. Tem uma história, não sei se você está na área, você pode saber. Quando o Trump começou com aquele programa O Aprendiz na televisão, tinha um rapaz que queria muito participar do programa. E aí acabou entrando no elevador junto com ele. Esse rapaz falou assim, olha, eu tenho um assunto para tratar com você. Aí o Trump falou para ele, você tem 30 segundos para vender seu peixe, eu vejo, a hora que nós paramos lá embaixo, eu vejo se contrato você ou não. Exatamente. Nesse tempo ele falou, deixou prontinho, e aí terminou o elevador, o Trump falou assim, vou contratar você me convenceu. Entendeu? Então, é exatamente isso, exatamente nessa hora aí. Fale um pouco do seu trabalho, fale do seu trabalho. Aí você tem que saber ser assertivo e conversar e resolver e mostrar o que você sabe, né? Sim, tem que ser assim. Inclusive, quando fale um pouco do seu trabalho, ele tem que pensar o que a vaga vai exigir que eu faça, que eu já fiz, que eu posso contar como experiência. E posso melhorar. E uma outra coisa, ele tem sempre que falar também de contribuir e aprender. Aí que tá. Para não mostrar arrogância. Claro. Ele tem um conhecimento, ele tem uma experiência que ele vai levar, mas ele tem algo a aprender com aquela instituição. E quando ele fala isso, é importante ele saber qual é a missão da instituição, quais são os valores da instituição, estudar a instituição para ele poder também falar como que ele pode contribuir. Tem uma diferença muito grande entre a humilde e a humildade, né? O cara tem que saber diferenciar isso, né? É importante ele saber essa diferença, porque ele tem que mostrar que ele tem conhecimento. Porque se ele não tem conhecimento, para que vão chamar para aquela vaga? Ele tem um conhecimento X, só que ele vai contribuir com o seu conhecimento, mas naquela instituição ele também vai ter condições de aprender mais e se tornar um profissional melhor atuando naquela instituição. Quer dizer, ele valoriza o que a instituição tem para oferecer para ele aprender. Perfeito. Sandra Pereira, olha, gostei muito da sua conversa. Na verdade, eu imagino que esse nosso RH em Revista aqui de hoje serviu para todas as profissões, independente da profissão, de se ele está na área de saúde ou não, mas todas as profissões deveriam seguir esse exemplo, esses pilares aí que você comentou, né, Sandra? São pilares, assim, que eles valem para todas as profissões. Sim. E é o caminho que você tem que seguir para conseguir uma recolocação profissional, independente da profissão. Sandra, como você também é coach de carreira, deixa um contato seu aí, o seu LinkedIn, para que as pessoas possam conversar com você. O meu LinkedIn é Sandra Pereira, mentora de carreira.
tá? O meu Instagram também é Sandra Pereira, mentora de carreira, YouTube é Sandra Pereira, mentora de carreira. Eu consegui colocar o mesmo nome em todas as minhas redes sociais. Que bom. Não precisa colocar a palavra oficial nem nada na frente, né, Sandra? Que bom, pô. É, isso mesmo. Tivemos uma conversa muito salutar, muito gostosa com a Sandra Pereira, que ela é mestre em enfermagem e top voice LinkedIn e mentora de carreira, especialista em recolocação profissional na área de saúde. Sandra, alguma coisa mais que você queria comentar com a gente, por favor? Deixar para o nosso pessoal do RH? Só agradecer a você, né, essa oportunidade de estar aqui, a gente está conversando nesse papo gostoso, produtivo, e estamos aí para novas oportunidades. Tá bom, Sandra. Lembrando que o nosso programa, o RH Revista, tem o apoio da Presmed, Saúde e Segurança Ocupacional. Sandra, muito obrigado pela sua gentileza. Dê um abraço. Se você conversar com o Washington Soares, dê um abraço dele. Fala que nós mandamos uma mensagem para ele, muito agradecida. E ficamos muito felizes de você estar aqui com a gente. Tá bom, Sandra? Tá, gratidão minha novamente. Ok, um abraço para você, boa sorte, bom trabalho. Tchau, 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 tchau. Tchau.